Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de anjos. Minhas experiências com anjos. Falar sobre anjos é sempre um grande prazer para mim. Desde cedo eu sempre fui fascinada pelo mundo místico. Não vou dizer exatamente pelo mundo religioso, né? Já que adolescentes e crianças não entendem, né, o conceito de religião. O que eu posso dizer sobre religião é que meus pais eram cristãos, principalmente minha mãe, que era evangélica. Eu cresci dentro desse conceito e com ela é que eu aprendi muita coisa que hoje é super importante para mim. Eu tinha lá uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, e me lembro de ver a minha mãe com a Bíblia aberta, sentada à mesa e lendo atentamente e sublinhando versículos. Ela me ensinou tudo sobre a Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento, e me contava as histórias dos profetas antigos, das mulheres fiéis do Evangelho. Eu vou deixar aqui no comentário fixado os links para os meus livros sobre mulheres da Bíblia, que eu escrevi e estão na Amazon. Então, a minha mãe falava muito sobre Jesus, o que ele ensinou. Entretanto, eu era uma criança meio rebelde, né? E quando ela me levava na igreja, tudo que eu sabia fazer era dormir, né? Quase que o culto inteiro. Mas chegando na adolescência, minha rebeldia aumentou mais ainda. Vejam só. Curiosa, eu sempre fui. Também era uma leitora voraz, né? Naquela época não existia internet, então eu comecei a fuçar na biblioteca pública em busca de livros sobre espiritualidade. Acabei conhecendo e fiquei curiosa justamente sobre aquelas coisas que minha mãe mais detestava, ocultismo. Mas qual adolescente, né, que nunca foi atrás dessas coisas? Tábua Ouija, comunicação com espíritos e blá blá blá. Mas eu não era assim tão doida. Os meus interesses eram mais voltados para aquilo que os ocultistas chamavam de mundo astral e espíritos elementais. Eu comecei a ler vários livros naquela onda dos anos 80 e 90, naquela tal de era de Aquário, e acabei lendo Madame Blavatsky, Annie Besant, C.W. Ledbetter, Terry Lynn Taylor e outros. Uma das coisas que eu mais queria era ver anjos ou fadas. Eu li 2 livros sobre anjos, um eu tenho até hoje, que é o da Terry Lynn Taylor. Então, eu esperei muito tempo para sonhar com o meu anjo da guarda. Após ler tantos livros sobre esse assunto, mas isso não aconteceu, não do jeito que eu imaginava. Mas um dia, quando eu caminhava por uma rua muito movimentada, aconteceu uma coisa. Eu estava quase correndo. Então, de repente, me veio nitidamente uma ideia. Não era uma voz, mas era alguma coisa parecida com o meu próprio pensamento, que dizia: calma, não precisa se apressar tanto. É melhor você diminuir o passo. Diminua o passo. Você está muito ansiosa. E eu parei na calçada como se realmente aquela ideia, né, que parecia um sussurro, e como se aquilo me segurasse. Eu parei e fiquei parada alguns segundos, depois eu comecei a andar, mas bem devagar, e mesmo sem saber por quê. E então, quando eu estava bem próxima da esquina, eu parei mesmo. Parei de vez, pois um caminhão vindo numa velocidade alta, logo que o sinaleiro abriu para ele, veio com tudo para cima da calçada e derrubou o muro da casa da esquina, que ficava a poucos metros de onde eu estava parada. Eu fiquei assustada, né? Mas também aliviada, porque, bom, afinal de contas, alguém me salvou de morrer atropelada. Nada me tirou da cabeça que, sim, um anjo ou Deus, ou um anjo enviado por Deus, eu não sei. Enfim,
Alguém lá em cima tinha me segurado, porque se eu tivesse continuado a correr daquele jeito, eu teria topado com o caminhão e hoje eu não estaria aqui para contar. Depois disso, muitas décadas se passaram, até que eu fiquei muito entretida, com os problemas e atividades do dia a dia, e eu acabei me desconectando desse mundo mais místico e até mesmo nem orava mais, porque tinha esse costume de fazer orações noturnas, Eu aprendi isso com a minha mãe. Porém, após muitas décadas, eu comecei a enfrentar alguns problemas, digamos assim, de ordem mais espiritual. Mas no meio disso tudo, eu voltei a me reconectar com Deus, com Jesus, com os anjos. Os problemas me fizeram procurar por Deus. Muitas orações, idas à igreja, eu também costumava colocar hinos e músicas cristãs para tocar no celular. Até que um dia eu ouvi uma música muito bonita, um hino, eu acho que é um hino, que parecia cheio de vibrações positivas. Era um hino cantado por uma freira, é a irmã Kelly Patrícia. O nome do hino é São Miguel Arcanjo. Eu gostei muito, achei muito bonito aquele hino, aquela música, e eu ouvia constantemente essa e outras que também louvavam a Deus, a Jesus e a São Miguel Arcanjo. Essa fase foi difícil, mas eu sentia que de alguma forma tudo aquela maldade, aquele mal estava sendo desfeito. Uma determinada manhã, pouco antes de eu acordar, eu tive um sonho muito nítido. Eu estava em algum lugar desconhecido e eu estava passeando com alguém. Eu não sei quem era a pessoa que estava comigo, não sei. Parecia uma moça ou uma jovem, estava do meu lado, caminhando comigo. E de repente, em um determinado momento, ouvimos várias pessoas que estavam próximas gritarem: "Ele está vindo, ele está vindo." E eu perguntei, para alguém ali. Esse trecho do sonho é meio confuso, mas eu lembro disso. Eu lembro assim de determinados detalhes assim que ficaram mais gravados na minha mente. Eu perguntei para alguém: "Quem está vindo?" E responderam: "O anjo, o arcanjo Miguel, ele está vindo." E não sei porquê, mas naquele sonho eu não senti nada, nenhuma comoção. Era como se fosse um filme que eu estivesse olhando assim. No sonho eu me sentia como uma criança. Era como se eu fosse uma criança ali brincando. E eu olhei para cima, com aquela curiosidade infantil, como se estivesse olhando para uma tela de televisão. Eu olhei assim como se estivesse olhando para ver um filme só, nada demais. Mas de repente eu vi, um homem muito grande, parecia um gigante, com aparência totalmente humana. Ele desceu das nuvens do céu, Não era aquela aparência tradicional que a gente está acostumado a ver nas pinturas, nas esculturas, nos vitrais das igrejas, Anjo com asas, com aura brilhante. Não era nada disso. Era somente alto, grande, com um ar sério, que simplesmente apareceu, surgiu e sentou-se no chão. Mas ele era muito grande, como se fosse um gigante mesmo. E a roupa que ele usava era uma túnica simples, parecia uma túnica grega, de cor clara. Eu não lembro de detalhes, eu lembro disso apenas. Comentei com a pessoa que estava do meu lado: "Nossa, mas é muito alto ele, E a pessoa não respondeu nada. Eu fiquei olhando sem ficar muito impressionada no sonho e logo depois eu acordei. Só depois de alguns minutos que eu já tinha acordado é que eu comecei a relembrar o sonho e recapitular cada cena, como se montasse um quebra-cabeças. E conforme eu ia relembrando, eu comecei a compreender o significado dele. Sim, era o próprio arcanjo mesmo, mas mesmo sem asas, e sem aquela aparência típica,
que a gente vê em figuras e imagens e pinturas, mas era o anjo sim. Então eu me questionei, depois de acordada, mas que estranho, porque eu vi o arcanjo Miguel, porque era ele que eu sentia que era, mas porque ele estava sentado no chão, não tinha nenhum aparato como aqueles que a gente imagina ver, né? Não tinha nenhuma espada, nenhuma armadura, nada. Ele apenas estava sentado ali e ele olhou rapidamente para mim, mas com um ar imperturbável. Ele me olhou com um ar imperturbável, sério, parecia que estar muito concentrado naquela situação em que ele estava, como se ele estivesse ali cuidando. Aí me veio na ideia, exatamente isso, como se ele estivesse cuidando de uma criança. Foi exatamente isso que eu me senti naquele sonho. E eu estava me sentindo meio como eu me sentia quando eu tinha 14 ou 15 anos, com aquela mentalidade leve, despreocupada, de criança mesmo, que não tá nem aí para nada, né? E eu fiquei pensando, mas então o significado desse sonho, o que eu senti na visão daquele anjo grande ali sentado e que me olhou com aquele ar firme, sereno e sério. Eu me lembrei então da minha irmã mais velha, que ela cuidava de mim quando eu era criança. Então, foi mais ou menos essa sensação que me passou. Como se ele estivesse ali cuidando, como se fosse um irmão mais velho, cuidando de um irmão mais novo, um irmãozinho bem mais novo, de 5 anos, 4 anos. E aquele irmãozinho estivesse ali fazendo bagunça, correndo, pulando, mexendo com coisas perigosas e ele estivesse ali cuidando. Então, a sensação que eu tive foi justamente essa. Os anjos não estão ao nosso lado para ficarem aparecendo a toda hora. Eles não vão aparecer porque quem aparece não precisa nem chamar, porque eles já aparecem por conta própria. São os espíritos do mal, né? Mas os anjos, que são as forças da luz, né? As forças divinas, eles não vão aparecer à toa. Talvez eu tenha tido esse sonho para confirmar que eu realmente tinha proteção, porque eu estava pedindo há muito tempo, fazendo muita oração, louvando esse anjo em especial, louvando a Deus, a Jesus. A ideia que esse sonho me trouxe é de que eles cuidam de nós e nos veem como crianças peraltas, porque nós somos realmente falhos, né? E eles olham para nós sim com amor e carinho, mas a seriedade do rosto daquele arcanjo é que me passou a ideia de um grande poder e de uma grande serenidade, como se ele soubesse, né, tudo o que estava acontecendo ali, não só comigo, mas em toda a parte, em todo o mundo. Então aquele ar sério do rosto do anjo significa que eles são assim mesmo. Eles não são criaturinhas risonhas, como a gente vê nos quadros renascentistas, né? Daqueles anjinhos pequenininhos, com rosto infantil, esvoaçando no meio das flores. Não, eles têm aquele aspecto tranquilo, sereno e sério. Naturalmente, aquela presença dele emanava uma grande sensação de proteção e de poder. Enfim, não era aquele anjo estereotipado, né? Mas eu me senti muito protegida. E eu sabia que havia uma grande ternura naquele grande ser que estava ali pela humanidade e que ele representava o braço protetor e guerreiro de Deus junto de nós. Bem, pessoal, essas foram as minhas experiências, né? Pequenas experiências. Nada de grande, de grandioso, nem de soberbo. Mas para mim foi importante, dentro do contexto que eu vivi, pois foram experiências libertadoras e ao mesmo tempo confirmavam uma grande ansiedade e um grande desejo que eu tinha de ver um anjo, né? E através disso
voltar a ter Deus como centro da minha vida. Eu espero que esse pequeno relato ajude vocês também a encontrarem esse caminho luminoso, né? O caminho que leva ao grande Pai Celestial. E se vocês quiserem mandar suas experiências místicas, coloquem nos comentários o que viram e ou sentiram em sonhos ou em visões. Será um prazer ler relatos, seja sobre anjos, vivências espirituais, EQMs ou livramento de males. Até a próxima!